graça e paz. Hoje eu quero meditar com vocês sobre 3 estágios do arrependimento. Provérbios 28:13 diz o seguinte: o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Queridos, muitas vezes não experimentamos a bênção de restauração porque não compreendemos que o arrependimento se dá em 3 estágios. O primeiro estágio é a admissão da transgressão, como você viu aí. O que encobre a transgressão nunca prosperará. Então, não admitir a transgressão tendo cometido é viver uma vida de mentira, de hipocrisia, de dissimulação. Por isso que quem assim procede não prospera, não avança, não cresce, não amadurece. E geralmente, para continuar pecando, como alguém já disse, gostosamente, o pecador impenitente precisa fazer 2 coisas para aliviar a sua consciência. Ele precisa relativizar a palavra de Deus, aplicando-a nas suas conveniências, e ele precisa racionalizar seu pecado com desculpas para justificá-lo. Por exemplo, quem quer justificar a infidelidade se esconde atrás da desculpa da má qualidade de um casamento que o faz infeliz e carente. Quem é viciado na mentira diz que não mente, apenas omite. Quem quer justificar a desonestidade alega que nesse país todo mundo faz, inclusive as autoridades. E nessa tentativa de racionalizar o pecado, o mesmo vai ganhando outro nome. O ladrão passa a ser cleptomaníaco, o carnal vira o temperamental, o maledicente é o transparente que fala o que pensa, o lascivo é o apreciador do belo, o avarento é o previdente, o justiceiro é aquele que luta por aquilo que é justo, o rebelde é aquele que tem personalidade forte, que é temperamental. Queridos, não podemos dar outros nomes para o pecado. Precisamos chamar o pecado pelo nome. E mais, não podemos pecar habitualmente, porque o pecado recorrente compromete a nossa comunhão com Deus, fere inocentes, entristece o Espírito Santo que nos habita, dá ocasião ao inimigo e nos coloca sob disciplina de Deus. Por isso não avançamos, não prosperamos. O segundo estágio é o estágio da confissão da transgressão. Por isso que o texto diz assim: o que encobre a transgressão não prospera, mas o que confessa. Confessar é homologar, isso é concordar com Deus que você está errado. Saul, quando confrontado por Samuel em relação ao seu pecado, ele não quis homologar, ao contrário, ficou justificando sua atitude. Já Davi, quando confrontado por Natã em relação ao seu pecado, ele homologou, inclusive escreveu salmos da sua confissão. E percebam os irmãos que a confissão de Davi não foi superficial, foi uma confissão visceral, porque depois de pecar e ser confrontado pelo profeta, ele admite e confessa a sua transgressão. Veja o que ele escreve no Salmo 51, verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás
tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Os irmãos percebem a diferença? A única maneira de interromper essas consequências desastrosas do pecado em nossa vida é através de uma confissão assim. Assim foi com o pródigo da parábola contada por Jesus. Ele treinou sua confissão e saiu em direção ao Pai. E disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Isso é confissão. Essa é a tristeza, segundo Deus, que gera vida, conforme escreve Paulo aos 2 Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9. Agora me alegro porque fostes contristados, não porque fostes contristados, digo, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Terceiro estágio do arrependimento é o abandono da transgressão. Veja o que diz o texto: mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. No Novo Testamento, a palavra traduzida por arrependimento denota pesar pela coisa feita. Foi o que Judas sentiu quando traiu Jesus, uma espécie de remorso. Mas isso não resolveu o seu problema. Mas a outra palavra traduzida por arrependimento, que tanto na sua forma verbal como substantiva, exprime uma ideia de mudança de mente, consequentemente de propósitos, é metanoia. Essa palavra é a ideia que aparece lá em Apocalipse capítulo 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vamos entender uma coisa, irmãos. No remorso, a pessoa pode até sentir tristeza pelo pecado e reconhecer os prejuízos causados por ele, mas a pessoa ainda não está disposta a demonstrar fruto de arrependimento, ou seja, não está disposta a abandonar o pecado. Já o arrependido de fato, além de admitir, ele confessa. Além de confessar, ele abandona. Ele pensa: se me fosse dada a chance de voltar no tempo, eu não teria feito o que fiz, não teria vivido como vivi. E assim ele toma uma forte decisão diante de Deus de não cometer mais os mesmos erros. Isso é arrependimento, irmãos. Isso é mudança de direção. Quem mentia passa a falar a verdade. Quem agasalhava rancor no coração, perdoa. Zaqueu é um exemplo muito próprio disso. Quem era desonesto passa a ser íntegro. Quando a salvação entrou em sua casa, a saber, Jesus, ele decidiu restituir as pessoas que lesou. É interessante observar que depois dessa atitude de Zaqueu, Jesus afirma: hoje a salvação entrou nessa casa. Por quê, irmãos? Porque Zaqueu demonstrou fruto de arrependimento. Perceba, os irmãos, que a misericórdia de Deus não é para pecadores habituais, contumazes e impenitentes, não. Mas para o pecador quebrantado e arrependido, que admite seu erro, que confessa o seu pecado e que assume diante de Deus a
a disposição de mudar de vida. Então, meu querido, minha querida, que não lhes falte quebrantamento, humildade, temor do Senhor, para que o pecado sempre cause estranheza no seu espírito e você esteja sempre disposta a dar razão a Deus, chamando o pecado pelo nome e disposta a abandoná-lo em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, seu dia e a sua semana, em nome de Jesus.